Gazeta News, a edição da manhã está começando agora ao vivo aqui na programação da Gazeta News nesta quinta-feira, dia 3 de abril. Vamos então aos destaques do jornal de hoje. Segurança Pública de Alagoas desmantela organização criminosa e prende suspeitos de tráfico e homicídios em 5 estados. Exame aponta que jovem estuprada em Coité do Noia foi dopada antes do crime e Justiça decreta prisão de suspeito. E ainda, Tribunal de Justiça de Alagoas nega pedido da Câmara de Rio Largo e mantém prefeito e vice nos cargos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, no Gazeta News, edição da manhã. Muito bom dia mais uma vez para você que está acompanhando a programação da Gazeta News. Nós estamos começando agora, nesta quinta-feira, dia 3 de abril, ao vivo, Gazeta News, edição da manhã. Obrigada a você que está nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL, que também transmite toda a nossa programação. Inclusive, você pode se inscrever e ficar por dentro de tudo que se passa aqui na Gazeta News. Lembrando ainda que você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Basta buscar os perfis, tanto da Central Gazeta de Notícias, como também da Rede Gazeta de Rádios, para ficar muito bem informado ainda lá no mundo digital. A gente vai começar o nosso dia de hoje conferindo imagens ao vivo da capital alagoana nesta quinta-feira. Tempo aberto, maior solzão, aquele calor que a gente já está bastante acostumados, né? Bem, a gente vê aqui um trecho da Avenida Fernandes Lima com bastante trânsito, congestionamento, tráfego muito intenso de veículos, principalmente ali naquela região do CEPA, Tribunal de Contas do Estado. E aí o trânsito começa a fluir mais quando já está chegando aqui perto do Parque do Centenário. Isso eu estou falando para quem está vindo na direção Tabuleiro para o centro de Maceió. Na direção contrária, aparentemente o trânsito está fluindo bem, né? Sem nenhum ponto de congestionamento aqui na saída da Tomás Espíndola, já em direção à Avenida Fernandes Lima. Aparentemente, trânsito fluindo e sem um tráfego bastante intenso de veículos, né? Geralmente isso começa a apertar daqui a pouco quando está chegando perto ali da hora do almoço. Mas essas então são as imagens que nós temos agora ao vivo para você que nos acompanha da capital alagoana nesta quinta-feira, dia 3 de abril. A gente vai começar o nosso jornal de hoje trazendo informações para você que nos acompanha de uma operação da Polícia Civil daqui de Alagoas. Na verdade, da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Essa operação ela foi deflagrada hoje pela manhã, logo cedo. É a Operação Epílogo, que resultou na prisão de várias pessoas em cumprimento a 118 mandados judiciais, sendo 32 de prisão e 86 de busca e apreensão. Essa operação ela teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e também homicídios. Os mandados eles foram cumpridos em Alagoas, além de São Paulo, Goiás, Sergipe e Bahia. As diligências elas continuam em andamento para localizar outros alvos da operação. Essa investigação durou mais de um ano e teve como foco principal uma organização criminosa com atuação em diversas cidades alagoanas, especialmente Penedo, além de Piaçabuçu, Maceió e Arapiraca. E durante as apurações foi possível identificar a atuação de facções criminosas rivais como o PCC e o CV. Um dos principais alvos da operação era Tubarão, líder do PCC, responsável pelo tráfico de drogas e por ordenar homicídios diretamente de São Paulo. Ele foi preso no dia 30 de janeiro, após ser localizado pelas equipes de inteligência. Ele estava foragido e com diversos mandados de prisão em aberto. E quem falou sobre essa operação e toda a investigação que acabou desencadeando a Operação Epílogo hoje pela manhã foi o delegado Igor Diego, ele que é diretor da DRACO, a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil de Alagoas. Vamos conferir. Hoje estamos aqui na cidade de Penedo, realizando mais uma grande operação. Operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e executada pelas polícias civil e militar. O objetivo é cumprir 32 mandados de prisão e 86 mandados de busca e apreensão.
e desarticular uma organização criminosa que vive no tráfico de drogas e comercializando arma de fogo de maneira ilegal. Estamos ainda realizando as prisões e, logo mais no decorrer do dia, passaremos todas as informações referentes às investigações e às prisões realizadas. A gente continua acompanhando, né? As diligências elas ainda estão acontecendo ao longo desse dia de hoje. E é claro, sempre lembrando que mais informações você acompanha em tempo real acessando o portal gazetaweb.com. Mas qualquer novidade a gente também traz aqui durante a nossa programação da Gazeta News e durante os nossos telejornais. Uma outra notícia também que a gente tem para você que está nos acompanhando agora ao vivo é que a Polícia Civil de Alagoas concluiu o inquérito que apura um caso de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos ocorrido em dezembro do ano passado, de 2024, na cidade de Coité do Noia. Um dos principais elementos desse processo é o laudo toxicológico da vítima, que indicou a possibilidade de que ela tenha sido dopada antes da violência que sofreu. O chefe de operações da unidade, agente Diogo Martins, revelou que diversas substâncias foram encontradas no organismo da vítima. No exame constavam, ali no sangue da vítima, prometazina, lopiredol, diazepam e fenitoína. São essas as substâncias que foram encontradas no sangue, então, da vítima. A Polícia Civil já concluiu o inquérito que apura esse crime de estupro de vulnerável e a Justiça já deferiu o pedido de prisão preventiva do suspeito, que é um jovem de 18 anos, esse que está aparecendo aí na sua tela. Porém, no entanto, ele segue foragido. A Polícia Civil está solicitando o apoio da população e reforça que qualquer informação que ajude a localizar o foragido pode ser repassada de forma anônima por meio do número 181, que é o Disque Denúncia. Lembrando que o sigilo é garantido. Esse caso que chocou bastante toda a população alagoana, a gente ficou sabendo através de uma denúncia do pai dessa menina de 19 anos. Mostramos, inclusive, aqui ontem imagens para você que nos acompanha dela no hospital. Ela, após essa violência sofrida, está com muitas sequelas, tanto físicas como também psicológicas. Ela teria sido estuprada em dezembro do ano passado, depois de uma festa que teria ocorrido em uma propriedade rural, uma fazenda que pertence à família do acusado deste crime. Inclusive, o acusado e o pai dele gravaram vídeos para as redes sociais alegando inocência. Porém, a polícia já realizou a conclusão desse inquérito e chegou até a conclusão de que ele deve ser preso para então, que se possa juntar aí mais provas e a Justiça então tomar a decisão que seja necessária. Porém, ele encontra-se foragido. Foi um crime que chocou bastante. Essa menina de 19 anos, ela também sofreu ali espancamentos, chegou a ter sequelas no cérebro. O cérebro dela, de acordo com o pai, está inchado. E tudo isso, gente, é vítima de muita violência. Além da violência realmente relacionada ao estupro, ela também foi espancada, de acordo com relatos. E este jovem, ele alega que a menina passou mal durante o ato sexual, que inclusive, de acordo com ele, teria sido consensual. Porém, não tem como, uma pessoa que chega em um hospital com o cérebro inchado, diversos hematomas ali, que você claramente vê que são frutos de uma violência física, de uma agressão, realmente não tem como, Então, a polícia já concluiu esse inquérito e agora é aguardar, gente, tentar ver aí se alguém viu este garoto, conhece, ele tem 18 anos, já é maior de idade perante a lei e está foragido. Mas a gente, claro, torce para que a justiça seja feita, que o mandado de prisão seja cumprido contra ele e que, enfim, ele possa responder por esse crime, que é um crime realmente muito triste. O chefe de operações da Delegacia de Palmeira dos Índios, o agente Diogo Martins, ele falou sobre esse laudo toxicológico,
toxicológico realizado na vítima e que identificou a presença de diversas substâncias químicas no organismo e que isso indica que ela sim tenha sido dopada antes do crime. Esse caso, ele já foi oficialmente encaminhado à Justiça, né, com base nas provas que foram reunidas durante a investigação. E a gente vai conferir agora um vídeo com o chefe de operações. Sobre o caso da menina, de 19 anos de idade, que foi vítima do crime de estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Coité do Noia, no mês de dezembro de 2024, o inquérito policial foi instaurado à época dos fatos. Esse inquérito já foi concluído e remetido à Justiça. O delegado representou, pela prisão preventiva do suposto autor, um jovem de 18 anos de idade, que seria colega de escola da vítima. O mandado de prisão foi expedido. Hoje, esse suposto autor encontra-se foragido. O laudo toxicológico da menina chegou. Nele constava diversas substâncias no sangue da vítima, dentre elas prometazina, haloperidol, diazepam e fenitoína. Nós agora estamos tentando localizar esse indivíduo, efetuar a prisão e deixá-lo aqui à disposição da Justiça. Que tristeza, né? Tomara então que a polícia consiga encontrá-lo. Se você souber de alguma informação sobre ele, lembrando, o sigilo é garantido, você pode realizar uma denúncia anônima através do 181, que é o número do Disque Denúncia da polícia, para que a gente possa ajudar, né, as autoridades a conseguirem chegar até este acusado e que, se realmente for considerado que ele é o culpado pelo crime, que ele possa pagar na cadeia pelo que ele fez. A gente volta a repercutir agora aqui no nosso jornal mais informações sobre a crise política lá de Rio Largo, né? O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Fábio Bittencourt, negou o pedido da Câmara de Vereadores de Rio Largo para suspender a decisão que devolveu os cargos de prefeito e vice-prefeito a Pedro Carlos e Peterson Henrique, respectivamente. A Câmara questionava a decisão do juiz da primeira vara da comarca de Rio Largo, que considerou inválidas as cartas de renúncia apresentadas contra o prefeito e o vice. Segundo a Câmara, as cartas são autênticas e teriam sido entregues voluntariamente pelos próprios gestores. O presidente do TJ disse que há elementos que colocam em dúvida a veracidade das supostas renúncias, já que Pedro Carlos e Peterson Henrique haviam registrado boletim de ocorrência e comunicado a diversas autoridades, inclusive a própria Câmara, que tenham renunciado aos cargos. Além disso, a tentativa de reconhecimento de firma em cartório foi frustrada por incompatibilidade da assinatura, segundo a declaração da escrevente do cartório local. Fábio Bittencourt também enfatizou que a manifestação de vontade para renunciar o mandato eletivo, ela deve ser clara, legítima e expressa, algo que não foi verificado nesse caso. E segundo ainda a decisão, a atitude da Câmara em dar prosseguimento à extinção dos mandatos, mesmo diante das negativas públicas dos gestores e sem os devidos cuidados para verificar a autenticidade dos documentos, representou risco à ordem pública e à violação da soberania popular. A gente está, inclusive, aí acompanhando imagens, né, que foram amplamente divulgadas de quando, né, houve a leitura dessas cartas de renúncia, dessas supostas cartas de renúncia do prefeito e do vice-prefeito de Rio Largo. Essas cartas elas foram lidas pelo Rogério Silva, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Rio Largo. E logo após a leitura dessas cartas, ele já tomou posse como prefeito de Rio Largo na sessão extraordinária da Câmara. E logo após ele tentou, eram essas as imagens que você estava acompanhando, ele tentou tomar posse, se assim a gente pode dizer, do gabinete do prefeito de Rio Largo, do Pedro Carlos, à força, né? Foi até assim algo que chocou bastante devido às palavras que ele falou com esta servidora pública, com esta funcionária da Prefeitura de Rio Largo, que foi quem tentou impedir ali com que ele entrasse no gabinete do prefeito. Então, a gente continua acompanhando e qualquer outra novidade nós traremos para você que nos assiste, que nos acompanha aqui na Gazeta News. Inclusive, hoje deveria haver uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Rio Largo, porém, o presidente da Câmara, o Rogério, ele cancelou essa sessão e você pode acompanhar mais detalhes sobre
sobre esse cancelamento acessando o portal gazetaweb.com. Um dos motivos pelos quais ele cancelou foi a alegação de preservar a integridade tanto dos vereadores como também dos servidores da população que iria acompanhar esta sessão ordinária. Gente, como já disse, continua acompanhando e, é claro, traremos mais informações para você assim que soubermos de algo novo. Mas estamos juntos nessa cobertura, estamos acompanhando e atentos ao que, aí vai sair de novo nessa crise política que está instalada lá em Rio Largo. Bem, agora vamos falar sobre um assunto que não é muito bom não, tá? Para o nosso bolso aqui, enquanto consumidores. O preço dos medicamentos, eles sofreram reajuste na última segunda-feira. O valor estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos funcionará como um teto de aumento para todo o setor farmacêutico. E quem vai nos passar mais informações agora é a repórter Priscila Espíndola. O valor estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos funcionará como um teto para o aumento estabelecido pela indústria farmacêutica. Quem vai conversar conosco agora é Daniel Fortes. Ele vai explicar para a gente de que forma esse aumento vai ser repassado aqui para os consumidores. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Esses aumentos, eles são passados anualmente, reajustados para garantir o equilíbrio entre a produção e a comercialização desses medicamentos. Então, a Câmara estabelece qual o reajuste que deve ser competido ao máximo e cabe aos estabelecimentos agora aplicarem esse reajuste ou não, de acordo com a sua política de preços. E é um reajuste, eu falei em relação à indústria farmacêutica, mas, na verdade, é em todo o setor farmacêutico, desde a indústria, das farmácias, de quem comercializa esses produtos. E de que forma a gente vai sentir isso no dia a dia, Daniel? Explica para a gente a média de reajuste, como é que vai ser. O reajuste ele é realizado a partir do estudo que a indústria farmacêutica apresenta para a Câmara e a Câmara estabelece qual é o valor que as farmácias vão poder aplicar em cima do preço dos produtos. Então, esses valores vão ser agora reajustados de acordo com o nível de concorrência. Então, produtos que apresentam maior competitividade de mercado vão apresentar reajustes possíveis maiores. Produtos que apresentam menor ou nenhuma competitividade, eles vão ter reajustes menores. De uma forma média, nós vamos ter em torno de 3,83% de reajuste no preço do medicamento para o consumidor final. Sendo o teto desse reajuste, no entanto, de 5,6%. Esse seria o reajuste máximo, vamos assim dizer. Isso, é o reajuste máximo para algumas classes de medicamentos. Não são todas que vão poder sofrer esse reajuste, só aquelas que apresentam maior competitividade de mercado. Ou seja, são insumos que são comercializados por mais laboratórios e que têm a maior procura, a maior demanda da população. Então, compete agora aos estabelecimentos farmacêuticos aplicarem o ajuste que se adequa ao seu equilíbrio financeiro. E esse reajuste vai variar. Cada farmácia pode praticar um valor diferente, obedecendo, portanto, a este teto, né? Exatamente. É muito importante que, neste momento, o consumidor pesquise as farmácias que praticam melhores preços, Existem várias estratégias que são adotadas por elas para baratear esse custo, para fornecer o medicamento mais barato. Existe também a alternativa do medicamento genérico, que, por lei, já é 65% mais barato do que os medicamentos de marca, além dos medicamentos que a gente encontra também no programa Farmácia Popular. São aqueles utilizados para tratamento de asma, hipertensão, diabetes, que podem ser adquiridos com 100% de gratuidade. Muito obrigada, Daniel, pelas suas informações. Lembrando que esse reajuste já passou a valer a partir desta segunda-feira. E ficam os esclarecimentos, portanto, de Daniel Fontes, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado de Alagoas. Ficam os esclarecimentos dele e as dicas também que a gente sempre fala aqui. Pesquisar, pesquisar e pesquisar, gente. Principalmente nesse momento em que os preços mudam, principalmente as pessoas que fazem uso contínuo de certos medicamentos vão sentir aí no bolso. Então, mais uma hora em que a gente precisa realmente fazer essas pesquisas dos valores. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Obrigada, Priscila, pelas suas informações aqui junto com a gente.
Bem, para a gente encerrar então esse primeiro bloco aqui do Gazeta News, edição da manhã, a gente traz para você uma notícia nacional. É que o Brasil registrou o primeiro caso de infecção por um fungo que é resistente a tratamentos médicos. Esse registro ele foi feito em Piracicaba, no interior de São Paulo, em um paciente de 40 anos que veio da Europa. O primeiro relato sobre esse fungo ocorreu na Índia, mas ele já circula pela Europa, Ásia e América. Porém, poucos casos foram relatados até o momento. O primeiro caso brasileiro é de um paciente que mora em Londres, na Inglaterra, mas também tinha realizado viagens para Inglaterra, Áustria, Eslováquia, Hungria. E o diagnóstico em Piracicaba ocorreu quando ele veio visitar a família. Esse fungo provoca lesões cutâneas extensas com intensa coceira e tendência a se tornarem crônicas. Acredita-se que a transmissão ela ocorra por contato direto com as pessoas ou objetos contaminados. E a resistência a esses medicamentos ocorre devido a uma característica genética desse fungo e isso, é claro, acaba dificultando o tratamento. Mesmo pacientes saudáveis, inclusive, podem sofrer reincidência das lesões após o fim da medicação. Os especialistas eles alertam que não há protocolos específicos nem vigilância ativa para esse fungo no Brasil, mas de toda forma, a partir de agora já fica esse alerta, né? Então, para que as autoridades da saúde já comecem a preparar todos os profissionais para lidarem com esses casos. Esse brasileiro ele não mora aqui no nosso país, porém ele veio visitar a família e já que há, né, através desse contato, a contaminação, é claro, né, a gente fica pensando, será que mais alguém acabou, né, contraindo este fungo? Será que mais alguém, né, em mais alguém ele vai se manifestar? A gente continua aqui acompanhando, mas fica então esse alerta. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna aqui com o Gazeta News, edição da manhã. Olá, eu sou Mara Almeida e já estamos de volta aqui, né? Já mudamos o cenário para receber ela, a nossa menina do esporte. Seja muito bem-vinda. Nath, obrigada pela sua participação. Gente, eu estou percebendo agora, olhando aqui o retorno de vídeo da gente, se você tivesse vindo com a calça preta, a gente ia estar aqui olhando a mesma paleta, mas estamos quase. Nath, bom dia, obrigada pela sua participação. Vamos lá, né, falar de muito esporte agora. Vamos falar de esporte agora. Já um bom dia para você, Mara, um bom dia para você também que está acompanhando aqui o nosso Gazeta News, edição da manhã. Eu acho que é a sintonia, viu, Mara? A gente já está pensando igual, a gente não combinou, é a sintonia aqui que a gente já está vindo com as mesmas cores. Mas vamos começar a falar de esporte? Vamos começar a falar de esporte alagoano? Vamos lá. Vamos começar a falar do nosso futebol alagoano, que ontem a gente trouxe aqui, a gente ia ter o primeiro jogo, né, da seletiva da Copa do Brasil de 2026. Esse jogo que aconteceu entre CSA e CSE. E a gente esperava um jogo melhor. Viu, Mara? A gente teve um empate, você está vendo aqui o resultado. Né? A gente teve um empate em 0-0 e que, na minha opinião, foi o placar mais justo, porque a gente teve um CSA que jogou bem no primeiro tempo, estava jogando dentro de casa, estava querendo garantir essa vantagem, né? Esse foi o jogo de ida, a gente vai ter o jogo de volta no próximo domingo, mas a gente teve um CSA que fez um bom primeiro tempo. E pelo volume de jogo que o CSA criou, acreditava-se que fosse conseguir abrir o placar, que fosse construir um resultado até que bem equilibrado, só que parou na boa defesa, de um bom sistema defensivo que tem o CSE. E do outro lado, a gente também teve um CSE que veio com esse objetivo para o Rei Pelé. Queria segurar o resultado, foi uma das vantagens que o CSE soube jogar muito bem, né? Trouxe um time misto aqui para o estádio Rei Pelé na noite de ontem, sabendo que tem um bom sistema defensivo e sabendo também que no jogo de volta no estádio Juca Sampaio, lá em Palmeira dos Índios, o CSE tem uma boa vantagem por estar jogando em casa. Então veio com essa estratégia de jogo, conseguiu aí um resultado positivo, olhando para o lado do CSE, que veio buscar esse empate, e o CSA que acabou sofrendo bastante. O segundo tempo já estava naquela ansiedade de não conseguir garantir o resultado. Sim. Então a gente teve um jogo que contou até com boas lambanças ali de CSA naquela agonia, naquele desespero, querendo abrir o placar, e do outro lado um CSE muito bem postado, sabendo jogar para cima da vantagem que
vai ter, né, no jogo de volta, jogando dentro de casa, mas primeiro jogo 0-0 e toda a definição vai acontecer agora só no final de semana. Pois é, né? Então agora é esperar essa segunda partida, não é isso? A definição é que a gente vai ter aí da seletiva para a Copa do Brasil. E, Nath, vamos agora falar sobre Libertadores. Como é que os brasileiros aí, então, né, se desempenharam na Libertadores? Mara, já vou falar que foi uma noite melhor para os brasileiros na Libertadores. Saiu a vitória do time brasileiro na Libertadores. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos resultados, trazendo os resultados do jogo de ontem e os de hoje também, que a gente tem mais brasileiro estreando aí, né, esses jogos de hoje que finalizam essa primeira rodada da Copa Libertadores. Ontem a gente teve a vitória do São Paulo para cima do Talheres. São Paulo jogou fora de casa e o Alisson, o São Paulo estava tendo dificuldade nessa partida, mas o jogador Alisson, ele chuta ali de fora da área, meio despretensioso, tem um certo desvio e faz um belo de um gol, garantindo essa vitória para o São Paulo. Um placar magro, mas que já garante uma vitória na estreia, os 3 pontos, que isso que é o importante. E do outro lado, esse jogo que aconteceu às 9h30 da noite, a gente teve a derrota do Botafogo para a equipe da Universidade de Chile. O Botafogo que teve também dificuldades, estava jogando fora de casa e acabou sofrendo esse golzinho e não tendo possibilidade nem o poder ofensivo para poder empatar a partida e até ir atrás de uma virada de jogo. Então, São Paulo vence ontem, Botafogo acaba sendo derrotado e hoje a gente tem mais 3 jogos, mais 3 confrontos entre brasileiros e a gente já olha ali, às 7 da noite, a gente tem um duelo entre brasileiros. Então, a gente espera que não ficando no empate, no 0-0, a gente tem uma vitória brasileira hoje. Bahia e Internacional vão se enfrentar às 7 horas lá na Arena Fonte Nova. Também às 7 horas a gente vai ter o confronto do Palmeiras. O Palmeiras que vai enfrentar o Sporting Cristal, vai jogar fora de casa. E fechando a participação dos brasileiros na Libertadores hoje, a gente tem a estreia do Flamengo também, que vai enfrentar o Deportivo Táchira, também jogando fora de casa. Então, esses mais 3 jogos, tanto para finalizar essas estreias dos brasileiros, tanto para finalizar a primeira rodada da Copa Libertadores. Vamos torcer, vamos torcer. E agora a gente fala sobre a Sul-Americana. Sobre a Sul-Americana. A gente não tem jogos da Sul-Americana hoje, dos times brasileiros. A gente tem apenas o final da rodada. Então, a gente vai trazer aqui os resultados de ontem. A gente teve 4 jogos dos brasileiros ontem. E a gente não teve a mesma sorte na Libertadores, né? Porque a gente teve 2 empates, uma derrota, uma vitória. A gente começa falando desse jogo do Corinthians. Corinthians que acabou sendo derrotado, estava jogando dentro de casa. Foi derrotado aí para o Hurricane por 2-1. Corinthians que até tinha essa esperança de que não conseguiu a classificação para a Libertadores, de que talvez fosse se dar bem na Sul-Americana, mas acabou começando com o pé esquerdo, né? O Leonardo Siqueira, ele faz o primeiro gol para a equipe do Hurricane. O Corinthians vai ali atrás do empate, mas o Siqueira novamente vira essa partida e o Corinthians acaba saindo derrotado. Aqui no próximo jogo, a gente teve um empate entre 3-3 do Vasco contra o Melgar. E o torcedor vascaíno saiu frustrado, porque o Vasco estava ganhando de 2-0. Nossa! Estava naquela tranquilidade, né? Seria um bom resultado, um resultado quase que excelente para uma estreia na Copa Sul-Americana. Então o Vasco vencia por 2-0, acaba tomando ali um golzinho, o Melgar diminui fazendo 2-1, mas o Vasco ainda consegue se superar, faz um 3-1 e ali num deslize, já estava próximo do final do jogo, faltavam em média 10 minutos, o Vasco toma o empate, né? Toma um gol aos 80, toma outro gol aos 90 da equipe do Melgar, saindo com esse empate que sai com esse gosto de derrota, né? Afinal estava vencendo por 2-0. A gente teve um empate também da equipe do Vitória contra a Universidade Católica, esse empate que foi por 1-1. O Vitória estava perdendo a partida, mas consegue um empatezinho nos pênaltis. Foi um ponto importante, contando que correu atrás, estava perdendo, garante esse empate. E a vitória que a gente teve ontem do nosso time, nosso representante brasileiro, foi a do Grêmio. O Grêmio venceu o Sportivo Luquenho por 2-1, garantindo aí, pelo menos ontem, uma vitória para o Brasil pela Copa Sul-Americana. Coisa boa demais, né? E para a gente fechar, então, o nosso giro esportivo aqui do Gazeta News, edição da manhã, vamos falar sobre basquete. NBA. NBA, aquele campeonato que todo mundo gosta, todo mundo assiste, é já aquela historinha, né? De noite, com aquela super rodada cheia da NBA. A gente teve mais 7 jogos hoje, 8 jogos hoje, melhor dizendo, da NBA. A gente vai dar uma olhadinha nos resultados e trazer os cards. Não foram nem 8, foram 9 jogos, então teve mais jogo aí ainda. A gente teve a vitória dos Clippers para cima dos Pelicans, a gente teve a vitória do Thunder para cima dos Pistons, o Thunder que a gente mencionou ontem, que teve a
10ª vitória consecutiva, agora teve a 11ª vitória consecutiva aí nessa temporada da NBA. A gente teve também a vitória do Spurs para cima dos Nuggets, a vitória dos Mavericks para cima dos Hawks, a vitória dos Rockets para cima do Jazz. Os Celtics acabaram perdendo contra o Heat, foi uma surpresa, né? O Celtics vem bem nessa temporada, mas o Miami Heat acabou superando a equipe do Celtics. A gente teve os Kings, que também foram derrotados para a equipe dos Wizards. Os Pacers venceram os Hornets. E para finalizar, a gente teve a vitória dos Cavaliers para cima dos Kings. E agora, depois da gente falar, né, todos os resultados de ontem, a gente vai vir com aquelas informações, com aqueles cards, trazendo quais foram os destaques dessa rodada da NBA, né? Cada vez mais a gente relembrando a NBA afunilando, chegando próximo do fim. E a gente teve equipe classificada já para os playoffs. E essa equipe foram os Rockets. Os Rockets garantiram a vitória, classificaram para as playoffs. Isso não acontecia há 5 anos. Nossa, então, imagina a felicidade, né? Imagina a felicidade e já os jogadores que estão representando atualmente, né, a camisa dos Rockets. Imagina depois de 5 anos você tá junto aí com a sua equipe trazendo de volta para umas playoffs. Então realmente foi algo muito importante. E trazendo e fechando essa rodada aí da NBA, cada vez mais, a gente sempre vale relembrar, NBA toda noite é uma emoção diferente, é jogador quebrando os recordes e as playoffs estão se aproximando. As playoffs vão acontecer em abril, dia 19 de abril, então a cada vez mais está se aproximando aí, todo mundo querendo correr para essa classificação. Vamos lá então conferir agora, colocar aqui na tela, por favor, o nosso diretor, né, qual que foi o grande destaque de ontem. Olha aí, ó. Então a gente já consegue olhar lá a classificação dos Rockets para as playoffs dessa temporada da NBA. E a gente também teve ele, né, o Nikola Jokic, que também garantiu grande destaque nessa noite da NBA. Ele que é jogador dos Nuggets e ele se tornou o 2º jogador com mais cestas na história dos Nuggets. Então ele, além de quebrar recordes dentro da sua equipe, também segue quebrando recordes aí na história da NBA. Ele que vem numa grande crescente e contribuindo bastante para essas vitórias dos Nuggets nas últimas rodadas. Muito bem, e assim então encerramos aqui o nosso momento de esporte, mas daqui a pouco na nossa programação aqui no Gazeta News Esportes, vocês vão ter muito mais informação, vão poder acompanhar com o Orlando e com o Matheus, olha, muitas notícias aí, tá, do mundo esportivo. Nath, brigadão, meu amor, parabéns sempre, viu, a você, bom dia. Eu que agradeço, Mara, um bom dia para você, um bom dia a todos que acompanharam mais uma vez e amanhã eu tô de volta com mais notícias. Muito bem, obrigada, até amanhã. A gente vai continuar aqui trazendo mais notícias para você que nos acompanha no Gazeta News edição da manhã. A Defensoria Pública de Alagoas informou que a gratuidade do transporte coletivo urbano para os idosos a partir de 60 anos aqui em Maceió foi garantida por decisão judicial com trânsito em julgado. A sentença ela é definitiva e não cabe mais recurso. E quem vai nos trazer os detalhes é a repórter Priscila Espíndola. Embora o município de Maceió não tenha emitido nenhum cartão específico para o acesso gratuito, a decisão judicial assegura que nenhuma pessoa idosa a partir dos 60 anos deva ser impedida de embarcar por falta deste cartão. A decisão afirma que basta um documento de identidade que comprove a idade para assegurar o embarque nos ônibus urbanos. Além disso, assegura também que em casos de descumprimento desta decisão judicial por parte do município ou das empresas de transporte público, os interessados podem e devem procurar o Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública aqui do estado de Alagoas, localizada na rua Rita de Cássia, 159, bairro da Gruta, para relatar a situação e garantir que o cumprimento da sentença judicial seja realizado. Por isso, transporte gratuito, esta é a informação para pessoas idosas a partir de 60 anos de idade, assegurado aqui a partir desta medida judicial no município de Maceió. Mesmo que não exista um cartão específico para isso, basta, na hora do embarque, apresentar um documento de identificação que comprove, portanto, a idade desta pessoa. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias.
Notícia boa, né? Também tem notícia boa para os jovens aqui do nosso estado, que quase 400 jovens alagoanos já deram os primeiros passos profissionais na área da tecnologia por meio do Oxitec Work, que é um programa do governo de Alagoas que conecta estudantes a empresas do setor com bolsa remunerada, formação técnica e chance real de contratação. Esses detalhes quem vai nos trazer é Rogério Costa. A nossa reportagem está no Centro de Inovação, aqui no bairro do Jaraguá, que é mantido pelo governo do estado. O programa Oxitec Work conecta estudantes e empresas do setor com bolsas remuneradas, oferecendo formação técnica e oportunidade real de contratação. São chances para 400 jovens alagoanos darem seus primeiros passos na área da tecnologia. O programa Oxitec Work talvez seja uma das iniciativas mais exitosas em todo o país quando se fala em formação de mão de obra para o mercado da tecnologia. Nós, além de capacitarmos no âmbito do programa Oxitec como um todo, também inserimos no mercado de trabalho através da parceria com empresas do mercado de trabalho da tecnologia, com o Estado assumindo o custo da formação, o custo financeiro da formação dessa mão de obra pelo período de 6 meses. E um dado muito importante é que o programa Oxitec Work acaba retendo esses talentos nas empresas parceiras do programa em mais de 83% dos casos. Então, as pessoas que participaram desde a primeira rodada, ainda no ano de 2021, 2022, continuam empregadas nessas empresas ou outras empresas com salário bem acima da média do que paga no mercado de trabalho tradicional aqui em Alagoas. Então, o Oxitec tem duas vertentes, dois vieses. Um de apenas preparar e o outro de preparar e também oferecer oportunidade de emprego. Exatamente. Além de formar nos laboratórios físicos, na plataforma virtual e também nas escolas da rede pública estadual, o programa Oxitec também faz esse link entre as empresas que querem contratar profissionais qualificados com essas pessoas que participam do programa. E, além disso, ainda financia a formação desse pessoal nas empresas, pagando salário durante 6 meses, com o compromisso das empresas que participam de absorver essa mão de obra por pelo menos mais 12 meses. Então, a gente até brinca que a cada nova rodada do programa Oxitec Work que nós lançamos com o governador Paulo Dantas, são 200 novas vagas de trabalho abertas no mercado aqui em Alagoas, porque é isso que, de fato, tem se concretizado. E quando abrirão mais 200 vagas? A expectativa que temos é que ainda em abril, agora de 2025, a nova rodada do programa Oxitec Work seja disponibilizada com mais de 200 novas vagas. Outro aspecto, inclusive, o governador foi questionado até sobre isso, né, da possibilidade das pessoas mais qualificadas e que investiram para isso, receberam também apoio, bolsas através da FAPEAL, elas tinham que ir embora porque o mercado não absorve. E o governador reconheceu de que há necessidade de um esforço ainda maior para poder implantar empresas de tecnologia e também de outras áreas afins que absorvam essa mão de obra para que não haja esse êxodo. Há uma expectativa grande. A Alagoas tem intensificado a formação de profissionais, não só na área da tecnologia, mas na área da ciência como um todo, formado cada vez mestres, cada vez mais doutores, e há um movimento para a fixação desses profissionais aqui em Alagoas, seja com a concessão de bolsas para fixação de doutores, seja na interlocução com empresas, com indústrias que absorvam esses doutores aqui para desenvolver todo o seu sistema de P&D. Fizemos algumas ações pilotos recentemente em parceria com a Sudene, que deu muito certo. Então, aqui na SECT, junto com a FAPEAL e outros parceiros, com o CAP, CNPq, Sudene, por exemplo, a gente tem trabalhado para desenvolver algumas soluções junto com a Federação das Indústrias, junto com a FEComércio, para abrir mercado, não só para os profissionais formados e pós-graduados, mas também, como você bem falou, para os profissionais da tecnologia. Já são 3 milhões e 500 mil reais investidos, 453 bolsas ofertadas. Destas, 392 resultaram em contratos com empresas locais. O plano de incentivo começa quando o estudante começa a receber R$ 1.500 por mês referentes à bolsa. Durante 6 meses, esses valores são pagos pelo governo. Posteriormente, a empresa assume a bolsa por mais 12 meses e pode, ao final do contrato, efetivar o jovem no fim do processo. Daqui do Centro de Inovação no Jaraguá, para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa.
Muito legal, né? A gente, inclusive, continua agora com o nosso querido Rogério Costa, ele que está ao vivo diretamente da sede da Secretaria de Segurança Pública, onde neste momento está acontecendo uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes sobre a organização criminosa que foi desarticulada na Operação Epílogo, deflagrada hoje pela manhã. Rogério, bom dia. Quais são as informações que você traz para a gente? Querido Rogério, a gente está tentando estabelecer uma comunicação com o nosso repórter Rogério Costa, ele que está agora ao vivo, diretamente da Secretaria de Segurança Pública e que vai trazer mais para a gente detalhes sobre a Operação Epílogo, que foi deflagrada hoje pela manhã, logo cedo, nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 3 de abril, pela Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Civil e também da Polícia Militar. E essa operação, né, que visou aí, então, desarticular essa organização criminosa, ela também aconteceu em outros estados. A gente vai agora retornar com o Rogério, conseguimos estabelecer a comunicação. Agora sim, Rogério, bom dia. Quais são as informações que você traz para a gente? Agora acredito que tenha sido a internet, né? A nossa conexão aí que não está funcionando para que a gente possa então poder acompanhar essa coletiva de imprensa que está sendo agora, neste momento, realizada pela Secretaria de Segurança Pública. A gente, inclusive, já estava vendo ali o delegado Flávio Saraiva, ele que é o secretário de Segurança Pública do Estado. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos lá. Rogério, bom dia. Quais são as informações que você tem? Bom dia para você, Mara. Bom dia a todos os telespectadores da TV Gazeta News. 22 pessoas presas, 32 mandados de prisão, 86 de busca e apreensão. Uma grande operação, Operação Epílogo, realizada pelas polícias. O delegado Igor Diego é quem vai se reportar agora detalhes a respeito dessa operação. Nós estamos ao vivo aqui. Aí do meio-dia. Boa tarde, doutor Flávio, nosso secretário de Segurança Pública, que tem feito esse trabalho de integração fantástico aqui entre as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Subcomandante Neivaldo, agradecer todo o apoio que a Polícia Militar tem dado ao Estado de Alagoas, Secretaria de Segurança Pública, o trabalho integrado com a Polícia Civil. Hoje, a gente pode dizer que verdadeiramente existe uma integração, a gente compartilha diversos trabalhos. Coronel Jatobá, comandante do BOP, a gente tem essa parceria estreita aí, Draco, Polícia Civil, BOP, e tem dado excelentes resultados. E no dia de hoje, a gente trabalhou para executar essa operação, denominada de Epílogo, cujo objetivo era cumprir 32 mandados de prisão e 86 mandados de busca e apreensão. Tinha também como meta desarticular duas organizações criminosas. Uma que é da sigla do PCC e outra do Comando Vermelho. Durante as investigações, como disse o secretário de Segurança Pública, doutor Flávio, que se iniciaram em 2023, o objetivo era apurar o que estava acontecendo de tráfico de drogas relacionado à cidade de Penedo. E durante as investigações, foi verificado que existia uma guerra do tráfico de drogas das duas facções criminosas. E, diante disso, as investigações trabalharam com esses dois focos, tanto no PCC como no Comando Vermelho, e foi verificado que o líder do PCC, que atuava em Penedo, durante as investigações, ordenou diversos crimes, inclusive de homicídio, tentativa de homicídio, fugiu para o estado de São Paulo, e um trabalho realizado pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública, doutor Flávio, em parceria com o estado de São Paulo, foi possível realizar no dia 30 de janeiro a prisão dele. No dia de hoje, também foi preso no estado de Goiás o braço direito do líder, que o líder é chamado Tubarão, e hoje, na cidade de Goiás, no estado de Goiás, foi preso
o braço direito dele. Ainda não conseguimos prender o líder do Comando Vermelho. Ele fugiu da cidade de Penedo, está ainda no estado de Alagoas, estamos trabalhando nisso, mas no dia de hoje não conseguimos efetuar sua prisão, as nossas equipes ainda estão em campo, doutor Flávio, e até o final do dia a gente espera que ele também seja preso. Mas o que mais chamou a atenção durante as investigações foi perceber que, por conta dessa guerra, dessas facções criminosas, diversos crimes de homicídios e tentativas de homicídios aconteceram na região de Penedo, tendo em vista aí essa dívida e essa disputa pelo tráfico de drogas. Sobretudo porque a gente conseguiu observar que as pessoas que estavam sendo assassinadas, muitas vezes ou eram traficantes ou eram usuários que compravam de uma determinada facção, deixava de comprar com essa facção, passava a comprar droga com outra facção e, por conta disso, essas pessoas recebiam a sua sentença de morte pelos líderes da facção rival e, diante disso, nós acumulamos aí alguns homicídios que aconteceram na região de Penedo. A gente conseguiu verificar aí cerca de 8 homicídios tendo em relação a essa disputa aí dessas facções, e hoje essa operação foi muito importante, porque a gente conseguiu realizar 22 prisões até o momento, das 32 que eram buscadas. Também conseguimos realizar 4 prisões em flagrantes, com a apreensão de drogas, de arma de fogo, de munições. Entre os crimes que esse pessoal cometia, estava também o comércio ilegal de arma de fogo e de munições. Conseguimos apreender um carregador de munições, com diversos cartuchos, doutor Flávio, que eram utilizados para fazer esse carregamento. Tudo isso foi contabilizado e ainda está sendo feito o procedimento lá em Penedo. Então, assim, é um saldo muito positivo em relação à operação de hoje. Importante dizer que esse trabalho aqui contou com todo o afinco do doutor Gustavo Henrique, que é o chefe da inteligência aqui da Secretaria de Segurança Pública, junto com toda a sua equipe de analistas e também com parceria da inteligência da Polícia Militar. E do 11º Batalhão de Penedo, que, desde o primeiro momento, nos passou aí diversas informações que foram fundamentais para que a gente conseguisse ter o êxito no dia de hoje. Próximos passos, a gente continua em operação com o objetivo de localizar esses 10 foragidos até o momento e possivelmente podendo ter também mais flagrantes relacionados a esses indivíduos. Doutor Flávio, é basicamente esse o resumo da operação e retorno a palavra para o senhor. Então, só para enfatizar o trabalho da inteligência, o trabalho, principalmente do trabalho dos analistas de inteligência que vivem a vida no acompanhamento dessas organizações criminosas. Então, nada disso ocorre por acaso. O trabalho dos analistas é um trabalho bastante dedicado e que nos conduz a esse êxito, como estamos documentando agora. Então, vamos passar para as perguntas? Excelente pergunta. O que foi que aconteceu? Todo mundo estava na cidade de Penedo quando se iniciou as investigações, em 2023. Com o passar do tempo, esses indivíduos foram sendo presos, saindo e fugindo para outros estados para não serem alcançados. E diante dessa situação, a gente teve toda essa ramificação que saiu aqui do estado de Alagoas, pessoas que já atuavam no crime aqui passaram a atuar no crime à distância para que evitassem ser presos. No entanto, nós temos hoje um trabalho muito articulado com todos os estados da federação, seja através das Secretarias de Segurança Pública ou das inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a gente consegue efetuar prisão de indivíduos que pratiquem crimes aqui no estado de Alagoas, em qualquer estado do país. E isso aí mostra, doutor Flávio, que o nosso trabalho de integração com todos os estados vem dando certo. Basicamente, todas as operações que a gente realiza aqui no estado de Alagoas, a gente tem participação das forças policiais de outros estados com prisões. Então, eles eram daqui, fugiram para se esconder em outros estados e nós acabamos de efetuar a prisão de alguns deles. Delegado, o Adson Corrêa aqui de Ponta Verde
O senhor falou aí que o chefe dessa organização criminosa ele está ainda em Alagoas, a polícia está na caçada. Nós estamos ao vivo para toda Alagoas. Como a população pode ajudar nesse momento a polícia a localizar essa pessoa? E a outra pergunta é, quais armamentos eram comercializados por essa organização criminosa? Bem, com relação aos armamentos que eram comercializados, sobretudo munições e pistolas. Então, a gente verificou que estava sendo aí, tendo um comércio ilegal de pistolas e de munições. Inclusive, no dia de hoje, nós conseguimos apreender aí pistola e conseguimos também apreender diversas munições e cartuchos que estavam sendo utilizados. O estado de Alagoas vem dando exemplo aqui de como deve ser o trabalho, a apreensão de armas e de drogas. Semanalmente, o BOP, Rotan e outras unidades vêm apresentando a apreensão de armas de todo modo. E é fato que o que nós queríamos era que criminosos não tivessem com esse armamento. Porém, nós estamos trabalhando para, já que eles têm esse armamento, a gente consiga tirar de circulação. A gente sabe que nas fronteiras o Brasil hoje tem uma facilidade grande para ocorrer esse comércio de arma de fogo, mas aqui em Alagoas a gente vem trabalhando incessantemente e apresentando resultados com apreensão. Então é mais um golpe aí, mais um baque para o crime organizado aqui no estado de Alagoas. E só para deixar claro, o membro mais importante das nossas investigações foi preso no dia 30 de janeiro no estado de São Paulo. O segundo mais importante foi preso no dia de hoje no estado de Goiás. E o outro membro, que é o líder da facção, mas com menor importância nessa investigação, especificamente, ele não foi preso no dia de hoje. Mas a população que tiver informação desse indivíduo, que é conhecido como Playboy, pode passar informações pelo canal 181. Quem passar informação terá sua identidade completamente preservada e estará ajudando sobremaneira a segurança pública de Alagoas. Delegado, eu sou Rogério Costa, da TV Gazeta News. Dias atrás, um relatório do Ministério da Justiça dava conta de uma aliança entre organizações criminosas, PCC e CV. Essa aliança está configurada também em Alagoas e essas prisões de elementos das duas organizações criminosas confirmam isso? Rogério, boa pergunta. No caso da nossa investigação, existiu um conflito entre eles. Tá? Então, a nossa investigação, a gente verificou que diversos homicídios foram praticados na região de Penedo por conta das desavenças existentes entre Comando Vermelho e PCC. Então, em relação a essa investigação especificamente, isso aí não é verdadeiro. Mas preocupa a possibilidade? Claro, a segurança pública não descarta nenhuma situação. A gente trabalha com todas as informações, a gente apura tudo, mas a gente não pode afirmar essa situação, que é uma coisa subjetiva. A gente só pode afirmar isso quando a gente tiver concretizado em inquéritos policiais no futuro, talvez. Bom, para encerrar, nossos agradecimentos à 17ª Vara Criminal da Capital e também ao grupo GAECO do Ministério Público. E agradeço também a presença dos senhores e senhoras aqui presentes. Bom, terminou a coletiva? Você não consegue pegar uma palavrinha aqui do secretário Saraiva? Bom, secretário, mais um tento para a segurança pública, né? Elementos de alta periculosidade, com um confronto, um envolvimento, inclusive em outros estados, aqui em Alagoas, acabam sendo presos também. Uma operação que teve alvos em São Paulo, Goiás, Sergipe e Bahia. Foram 118 mandados, né, de prisões e buscas e apreensões, com esse grande resultado que foi apresentado para os senhores agora. Bom, a prisão desse elemento lá em São Paulo é que desencadeou tudo isso? Não, isso é uma investigação que já dura anos, né? O nosso foco seria investigar a dinâmica do tráfico em Penedo. Mas isso aí se avolumou e sempre aparecendo outros integrantes e culminou com essa grande operação que envolveu mais de 5 estados. Não terminou ainda, né? Tem mandados a cumprir, alguns elementos fugiram. É uma operação que continua, porque ainda tem um chefe do tráfico, possivelmente chefe do tráfico do Penedo, que está foragido, e mais outros tantos que a gente ainda não conseguiu pegar, mas já estão comandados e
um dia chega para eles. O senhor ressaltou, inclusive, na sua fala, na abertura da coletiva, da importância do trabalho da inteligência. Mais uma vez, Alagoas tem mostrado resultados dos investimentos em inteligência. São profissionais que não aparecem nesses momentos de entrevistas, mas que têm uma vida dedicada à inteligência, à análise da atividade criminosa. Nós agradecemos muito a dedicação desses grandes profissionais que compõem a Diretoria de Inteligência Integrada da Segurança Pública. Obrigado, senhor. Nós que agradecemos. Secretário Flávio Saraiva, falando ao vivo conosco, dentro da TV Gazeta News, dentro do nosso noticiário, levando essas informações. Portanto, 22 mandados foram cumpridos, de um total de 32, 10 ainda a cumprir. A Operação Epílogo ainda não finalizou, não findou. Os policiais estão, nesse momento, nas ruas, caçando esses elementos que conseguiram escapar momentaneamente. Além, né, das apreensões de todo o material, tudo isso será periciado e fará parte desse inquérito que investiga a situação do tráfico no bairro São Francisco, em Penedo, uma cidade importantíssima para Alagoas, cidade inclusive nos limites ali do estado de Sergipe, onde há uma movimentação muito grande de pessoas naquele local. Enfim, a polícia ela agiu de forma muito contundente em relação ao tráfico na região e outras situações, como por exemplo, venda de armas. Também existia essa comercialização de armas clandestinas ali na região. Para a Central Gazeta de Notícias, ao vivo, direto da Secretaria de Segurança Pública, aqui na área central da capital, Rogério Costa. Muito obrigada, Rogério, por todas as suas informações aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Parabéns aí por essa cobertura. Ainda conseguiu escutar o secretário de Segurança Pública, o Flávio Saraiva, sobre toda essa operação. A gente continua agora aqui no Gazeta News, edição da manhã, trazendo mais informações para você sobre a segurança pública. É que 2 jovens foram presos em Arapiraca, no bairro Brasiliana, ao serem flagrados com drogas. Um dos jovens, inclusive, tentou fugir, mas acabou sendo interceptado pela polícia. O Rogério Nascimento é quem vai nos trazer as informações. Isso, informações sobre essa prisão aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Brasiliano, na tarde de ontem, tarde de quarta-feira, onde uma equipe da Polícia Militar estava em rondas e acabou visualizando uma movimentação estranha entre 2 pessoas. Um indivíduo que estava em uma moto, modelo Pop, sem capacete, sem camisa, e também um morador que estava em frente a uma residência. Chamou a atenção dos policiais, além dessa movimentação estranha, essa pessoa da casa entregando algo em uma sacola pequena para esse rapaz dessa moto. Ainda segundo a polícia, chamou a atenção foi quando o motociclista visualizou a viatura, tentou foragir, se evadindo. Os policiais deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu, mas chegou a ser abordado, interceptado, bem próximo, em uma esquina. Ele recebeu voz de prisão, estava muito exaltado, acabou sendo algemado e com ele na revista foi encontrada uma pequena quantidade de drogas. A polícia retornou até a residência, estava com a porta aberta e, segundo a polícia, dentro dessa residência também deu para visualizar drogas, ou seja, o jovem acabou também recebendo voz de prisão. Resultado, familiares tentaram impedir a ação da polícia militar, mas mesmo assim o jovem acabou sendo trazido, os 2, na verdade, aqui para a central de polícia para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, ele acabou falando que o nome dele era um, mas quando puxou a ficha aqui, o nome desse rapaz era outro. Ele se identificou como sendo Paulo Vitor, mas aqui ele foi identificado como Bruno do Nascimento, acabou se prejudicando, foi autuado também por ter passado o nome falso, a identidade falsa, além de ser autuado por tráfico de drogas, uma certa quantidade de drogas e dinheiro, uma balança de precisão, acabou sendo apreendida pela polícia nessa ação. Chamou a atenção também foi que familiares tentaram impedir a ação da polícia militar, a ação da ROCAM, nessa prisão e nas buscas dessas drogas, ou seja, no flagrante. Quando tem flagrante, a polícia tem sim autorização para adentrar dentro da residência devido ao flagrante. E aí houve essa pequena confusão, mas resultado, ambos estão aqui presos na central de polícia aguardando a audiência de custódia que deve acontecer daqui a pouco. Então, a polícia fazendo o trabalho, o qual está nas ruas e acabou flagrando o exato momento em que esse jovem estava entregando droga para outro, ou seja, vendendo a droga. E aí a polícia acabou interceptando, houve esse flagrante e a prisão. Os jovens agora estão à disposição da Justiça. Reportagem em Rogério Nascimento, com imagem para o técnico de Wellington Lino, direto aqui da Central de Polícia para
Gazeta Notícias. Obrigada, Rogério. Bem, olha, aqui em Maceió, uma mulher foi presa tentando entrar com maconha na unidade de internação de menores. Era um dia de visita e ela estava indo visitar o seu filho. Quem vai nos trazer essas informações é o nosso repórter Bruno Rafael. O que seria um dia de visita acabou em prisão para uma mãe de um menor infrator na Avenida do Valdo Góes Monteiro, no presídio conhecido como de menores. O que acontece é que a mãe foi visitar o filho e quando chegou lá, certo, ela passou pela revista e no momento dessa revista com essa mãe foi encontrada uma grande quantidade de maconha. Diante da situação, ela acabou recebendo voz de prisão pela equipe dos agentes socioeducativos e acabou sendo conduzida aqui para a Central de Flagrantes, onde foi apresentado ao delegado Luiz Eduardo. A mãe do menor infrator acabou sendo autuada no artigo 33 na Lei de Drogas. Olha que situação, né? Acabou aí. O filho já preso por cometer atos infracionais. E agora a mãe deveria dar exemplo, acaba levando maconha para o filho que se encontra cumprindo pena socioeducativa. Parabéns a todos os agentes que realizaram essa prisão, né? Que isso mostra o excelente trabalho e toda a atenção e cuidado que esses profissionais estão tendo dentro da unidade socioeducativa. Agora, a mãe está aqui na Central de Flagrantes, atrás das grades, onde amanhã ela vai passar por audiência de custódia e vamos ver aí qual será a decisão do juiz da custódia, o que vai, se ela vai permanecer presa, vai para o presídio Santa Luzia ou se o juiz vai acabar aí liberando ela e ela vai ter que cumprir algumas medidas cautelares. Situação complicada, uma mãe que deveria dar amor, dar carinho, incentivar que o filho saia do mundo do crime, ela infelizmente acaba tendo outro tipo de comportamento e fazendo pior do que o filho. Porque se o filho já está preso, que peça boa, ele não é. Mas essa foi a situação. É com você nos estúdios para o Gazeta News. Que tristeza, né, gente? A gente realmente espera um outro comportamento de uma mãe, não esse. Bem, a guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar prendeu 2 homens em Coqueiro Seco após uma troca de tiros. Os suspeitos estavam com uma moto roubada. Acaba de chegar aqui na Central de Flagrantes a guarnição Rota Laguná do 8º Batalhão. Guarnição essa que acabou tirando de circulação nesta noite 2 indivíduos com uma motocicleta roubada. Eu vou contar a história para você, amigo telespectador, a partir de agora, que é uma ocorrência de chamar bastante atenção e a gente vê a tamanha ousadia desses indivíduos aqui na nossa capital e no interior de Alagoas. A guarnição estava realizando rondas, o patrulhamento ostensivo, ali no município de Rio Largo, quando a guarnição acaba sendo abordada por um cidadão em uma motocicleta, cidadão esse que informou à guarnição que 2 indivíduos estavam em outra motocicleta e seguindo o mesmo. A guarnição achou a atitude meio suspeita, certo? E de imediato avistou os 2 indivíduos na motocicleta, como um cidadão de bem relatou. Quando a guarnição faz o retorno da viatura, certo? Coloca em andamento, quando chega próximo da motocicleta com os 2 indivíduos, a guarnição acaba dando voz de parada. Os indivíduos muito ousados acabaram empreendendo fuga de Santa Luzia do Norte para o município de Coqueiro Seco. Só que a guarnição Rota Laguná do 8º Batalhão, certo, não ficou para trás e colocou em perseguição. Chegando próximo ao município de Coqueiro Seco, um dos indivíduos que estavam na garupa da motocicleta teve a ousadia e a coragem de efetuar um disparo contra a guarnição, como você vai avistar a partir de agora. Olha só, aqui, certo, esse disparo de arma de fogo que o indivíduo deu
acabou pegando no retrovisor desta viatura Duster que você está avistando aqui nas imagens. Certa guarnição, nesse exato momento, colocou, revidou a injusta agressão dos indivíduos, só que na perseguição, após o disparo, um dos indivíduos acabou jogando a arma de fogo. Quando chegou mais à frente, eles acabaram perdendo o controle, caíram ao solo, momento esse em que a guarnição Rota Lagunar acabou abordando, certo? Um dos indivíduos, o condutor da motocicleta, além de estar com a tornozeleira eletrônica nas pernas, por já ter passagem, certo? Ele estava também, ele estava em posse de um simulacro de arma de fogo. A guarnição retornou ao percurso para tentar achar a arma de fogo que eles tinham efetuado o disparo, mas infelizmente, a guarnição não conseguiu achar essa arma de fogo. Os dois indivíduos acabaram recebendo voz de prisão e foram conduzidos aqui para a Central de Flagrantes. Quando a guarnição verificou o chassi da motocicleta, certo? O chassi estava com a numeração raspada. Então, diante da situação, todo o procedimento, certo? Os dois indivíduos acabaram sendo conduzidos para a Central de Flagrantes, onde foram apresentados ao delegado Luiz Eduardo, onde a partir de agora irá tomar todas as providências e autuar o mesmo diante do Código Brasileiro. Infelizmente, uma situação bastante complicada, né? Tá aqui, amigo telespectador, você avista, olha a situação desse disparo que eles acabaram efetuando na guarnição Rota Lagunar do 8º Batalhão. Mas parabéns à guarnição que teve toda a técnica, toda a postura e cumpriu com o procedimento padrão e conduziu para a Central de Flagrantes. Eu sou Bruno Rafael, é com você nos estúdios, diretamente para o Gazeta News. E para a gente então encerrar a participação do Bruno Rafael hoje aqui e também, é claro, encerrar o nosso Gazeta News edição da manhã, a Companhia de Raio tirou de circulação maconha, cocaína e um revólver calibre 38 no bairro do Ouro Preto. Vamos lá saber mais detalhes. Acaba de chegar aqui na Central de Flagrantes a Escola de Caça da Briose Sagrada Polícia Militar de Alagoas. Como sempre, Companhia de Raio. E como eu sempre falo, quando a Raio tá na rua, vem prejuízo para a criminalidade aqui no nosso estado de Alagoas e na nossa capital. E nesta noite não foi diferente. A Companhia de Raio, durante o patrulhamento tático motorizado ali na área do bairro do Ouro Preto, aqueles valentes que quando a polícia não está na área, mete o terror na sociedade alagoana. O trabalhador é humilhado, eles ficam valentes com a arma na mão, vendendo droga na porta do cidadão pai de família, mas quando a Raio está na área, não tem jeito, porque o indivíduo, ele se esconde, ele treme, ele tem medo, porque sabe que com a Raio não tem aquela conversa babada. Mas quem vai contar pra gente, amigo telespectador, toda a situação dessa ocorrência é um sargento moralizado, operacional, que vai contar pra vocês com todo o detalhe. Meu sargento, mais um trabalho da Companhia de Raio e como eu sempre falo, é a Raio e não tem jeito. Como se deu aí a apreensão de todo esse material? Boa noite, como você bem fala, aqui é a escola de caça. Então, essas guarnições de raio, todos os dias, elas saem para a rua para literalmente caçar. Caçar o vagabundo, caçar o ladrão, caçar quem quer fazer algo contra a sociedade. E dessa vez a gente foi fazer uma incursão ali na grota, por trás de um motel bastante conhecido da região do Ouro Preto, uma região de mata. E quando a gente, fazendo a incursão, a gente viu um grupo de indivíduos que, ao perceber a nossa presença, eles atiraram e, como sempre, correram. E continuando a nossa incursão, ao fazer a busca no perímetro, a gente localizou esse revólver, junto também com essa quantidade de droga. Comandante, muita maconha, a gente viu ali aproximadamente meio quilo de maconha, cocaína e arma de fogo. É um prejuízo grande para esses indivíduos, né? É um prejuízo muito grande, principalmente referente à cocaína, Cocaína que é uma droga que tem um preço bastante elevado, Foi meio quilo de cocaína e a arma de fogo que serve justamente para eles tomarem conta e amedrontar a população, para que a população não faça denúncias e que os outros de outras grotas que não venham tomar a boca deles,
E recentemente, comandante, a gente sabe que aquela área ali estava tendo uma grande disputa, né, entre o Canaã e o bairro do Ouro Preto. Foi preciso que a Raio fosse para lá dar apoio à Quinta Cia, o cobrimento de área, foi aonde diminuiu a questão de homicídios ali naquela região. Positivo. Teve essa guerra aí entre faccionados, mais ou menos no final do ano passado, e a gente ficou incumbido de saturar essa região. E logo na primeira semana, salvo engano, já foram pegos em torno de 4 a 5 armas, já nessa região ali de Ouro Preto e Canaã. E é isso, onde colocar a Raio para trabalhar, com certeza os números eles irão cair, porque com a mobilidade que a gente tem e a determinação, né, então faz com que realmente os índices eles caiam. Pois é, um trabalho gigantesco que a Companhia de Raio vem realizando aqui na nossa capital. E eu chamo a atenção aqui do comandante de CPRM, que é o Coronel Iraque. Coronel, pode apostar todos os dias, diuturnamente, nessa Companhia do Raio, porque a Raio, quando está na área, o indivíduo é tirado de circulação. E como eu sempre falo, é a Raio e não tem jeito. A escola de caça da nossa briosa e sagrada Polícia Militar de Alagoas. Para o Gazeta News. Parabéns, Bruno, pelas suas reportagens, pelas suas coberturas, sempre nos informando sobre o que está acontecendo na área policial aqui do nosso estado. Muito obrigada. E assim, então, nós vamos encerrando o Gazeta News, edição da manhã de hoje, desta quinta. Amanhã estaremos de volta, sexta-feira, a partir das 10h45. E, é claro, eu conto com a sua companhia. Tchau, tchau. Boa tarde. Se tu quiser, eu invento um vento pra ventar o amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de flor, pra tu ficar cheiroso e vir dançar mais eu. Se tu quiser, um poema bem cheio de rima, acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu tenho sentimento pra gente se amar. Descubra um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer e eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo, que o mundo vai saber o que é um grande amor. Ai, que lindo! Olha só nosso segundo bloco aqui do Gazeta News, edição da manhã, com muita música para você que nos acompanha. E ele, gente, é Ayrton Montarroios, que está desembarcando hoje, chegou hoje, agora há pouco aqui em Maceió, e vai apresentar o seu show A Lira do Povo. E apesar de já ter encantado plateias de várias cidades do nosso país, esta é a sua primeira vez aqui na capital alagoana. E ele vem, gente, com uma interpretação bastante marcante e um repertório muito refinado e promete emocionar o público com os clássicos da música brasileira. Esse show vai acontecer hoje, dia 3 de abril, a partir das 21 horas, no Centro de Inovação do Jaraguá. Mas eu vou saber muito mais agora com o Ayrton, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara. A Maceió, obrigado. Primeira vez, né? Chegando aqui na capital alagoana. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite, por me receberem aqui tão bem. Obrigado. Que bom, coisa boa demais tê-lo aqui. E ao lado do Ayrton, a gente tem o Rafa, que está aqui no violão e que está também nos encantando muito. Obrigada, tá, Rafa, pela sua participação. Querida, muito obrigado. Ayrton, qual a expectativa para hoje? Eu sei que todo mundo pergunta isso, né, em toda entrevista, mas aí eu vou seguir. E a primeira vez eu acho que a gente tem expectativa mesmo, né? Eu tenho expectativa porque essa terra é uma terra que é muito importante para a música brasileira, né? Alagoas é o lugar de onde saíram grandes artistas, né? A gente que conhece o Djavan, aquela coisa toda, mas o Hermeto Pascoal também
o Jararaca, né, que fez dupla com Ratinho, a dupla Jararaca e Ratinho, a primeira dupla a levar a música sertaneja para o sul-sudeste, né? Foram um fenômeno como dupla. E eu fico nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande cantar para um povo que é tão musical, né? E a primeira vez, esse trabalho que eu estou lançando agora, A Lira do Povo, é um trabalho em que eu percorro essas veredas do Nordeste, né? Que é o lugar de onde eu nasci, eu sou de Recife. Então, vir cantar ele aqui pela primeira vez no Nordeste, a gente está chegando, né? Eu já fiz o Sul-Sudeste, mas a primeira vez aqui é muito gratificante, muito bonito ver a recepção das pessoas com o trabalho. Eu fico muito feliz e estou ansioso logo que comece o show. Eu já chego com vontade de cantar. Que legal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o show. Mas antes, sua primeira vez aqui em Maceió, né? Talvez estejam nos assistindo pessoas que ainda não conhecem o Ayrton. Como é que foi, né, esse início da tua trajetória na música? Conta pra gente. Olha, eu comecei a cantar muito cedo, né? Com uns 11 anos eu já me apresentava em pequenos eventos de serestas, saraus que havia lá em Recife com a minha família. Aos 16 anos eu participei de um projeto coletivo com grandes artistas da música brasileira, Elba Ramalho, Dominguinhos, Fagner, Melinha, que era o centenário 100 anos de Gonzagão, onde eu me lancei na indústria fonográfica de CD, né, que é uma raridade hoje em dia, mas me lancei assim. Aos 18 anos eu tive uma indicação ao Grammy Latino, pela minha participação no projeto também do Erivelto Martins. E aos 20 eu fui vice-campeão do The Voice Brasil, cantando essas músicas do nosso cancioneiro popular, que me dá tanto orgulho, tanta alegria e me deu tudo que eu pude ter na vida, né? Por conta da cultura popular do Brasil. Eu sou um apaixonado pela nossa música, né? Pela música do nosso povo. Então, a minha trajetória percorre essa música que é nossa música, né? Que legal. E você é de Recife aqui, né? Sim. Capital vizinha aqui da gente. Do ladinho. Do ladinho. Mas você já mora há um tempo em São Paulo, né? Vai fazer 10 anos que eu moro lá. Vai fazer 10 anos. Você quis ir para lá realmente para crescer ainda mais na música? Olha, eu fui para São Paulo porque, infelizmente, casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. A gente tem que ficar longe da nossa família, dos nossos amigos, para poder ser notado, né? O trabalho no meio artístico, às vezes, pode ser bastante penoso e sacrificante para o artista, principalmente para quem vive de cultura popular, como eu alugo teatro desde os meus 15 anos de idade, para me apresentar em shows e a nossa renda vem da bilheteria do público que nos assiste, né? Então, tem um momento que a cidade começa a ficar pequena, porque a gente já se apresenta em todos os palcos da cidade, e eu às vezes sinto que há uma certa resistência, às vezes, não do público, mas dos fazedores da própria cultura, com o trabalho das pessoas da terra. Tanto é que grandes artistas pernambucanos tiveram que sair bem antes de mim, ao mesmo tempo que eu, e depois de mim continuam saindo. E eu estava comentando com o Rafa, antes de vir para cá, que nós acabamos conhecendo grandes amigos nossos recifenses em São Paulo, porque todos fomos morar lá. O Rafa é de Olinda e também fez o mesmo caminho, mais ou menos na mesma época, né? Então, muito triste, porque a gente sente muita saudade, né? Eu, todo carnaval, eu volto para Recife, eu sou folião de rua, eu vou para o meio da rua, quando toca Capiba, Nelson Ferreira, eu choro, entendeu? Quando toca Evocação, eu fico emocionada. E eu gostaria que os artistas, depois de tantos anos, pudessem ter a possibilidade, a qualidade de continuarem nas suas terras, atingindo o seu público, principalmente, que é o povo da sua terra, né? O povo da sua cidade natal. Verdade. Rafa, agora sobre a sua trajetória, né? Ela une muito, se mistura muito ali, tradição com modernidade, né? Eu sou um artista do meu tempo, né? Eu nasci hoje e morro amanhã, como diria Vinícius de Moraes. Nasço hoje, morro amanhã, meu tempo é quando. Mas eu gosto muito da cultura brasileira, eu acho que a nossa música ela é ancestral, né? E eu sofro muito com a característica que a gente tem aqui no Brasil de destruição de todos os nossos biomas, sejam eles naturais, é floresta que queima, é biblioteca que queima, é cinema que queima, e os biomas culturais também sendo queimados. Eu não sei porquê e não faço ideia de qual o motivo de a gente ter uma geração que desconhece completamente a cultura popular brasileira. Se eu, com 11 anos de idade, eu já me instruía sozinho
né, a procura dessa música, a procura desse teatro, dessa literatura que tanto me encantou, me fascinou a vida toda. E, ao mesmo tempo, me sinto hoje um pouco um dos guardiões sabe, fazendo a manutenção da memória da cultura popular, porque é muito importante que a gente lembre que a gente é um único povo e que esse grande e bravo povo deu muito para o Brasil em forma de cultura. E geralmente isso veio de onde ninguém esperava, geralmente veio do pobre, geralmente veio do preto, das favelas, né? Veio das comunidades, das periferias. E esse grande teatro que nós fizemos, essa grande literatura, essa grande música que nós fizemos, essa música é do povo. Então eu não entendo que isso fique para alguns, que isso seja tido como uma coisa de elite, porque nunca foi de elite. Se veio do povo, é para o povo. Então, acaba que realmente eu fico fazendo essa conexão desses dois mundos, um mundo em que eu vivo hoje, em que eu nasci, mas ao mesmo tempo trazendo e lembrando que a gente tem uma história pregressa que nos formou, né? Preservando ela. Claro. Olha, o papo aqui tá muito bom. Vamos de mais música? E aí, na Vamos. volta, quando a gente encerrar, então, essa música, a gente vem e fala sobre a Lira do Povo, que vai ser o show do Rafa. Do Rafa, não, desculpa, do Ayrton aqui. E junto do com o Rafa também. Aqui hoje, mas vamos cantar. Vamos cantar uma música do parceiro do Jararaca, né? Do Ratinho, do Severino Rangel, Guriatã de Coqueiro. 1930 essa. Guriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Guriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. Eu não sei por que motivo Guriatã foi-se embora e me deixou. Eu e a minha viola, companheira inseparável, que minhas mágoas consola. Guriatã de coqueiro, fugiu da sua gaiola. Guriatã de coqueiro, bateu asa e foi-se embora. De manhã muito cedinho, logo que me levantava, ia no pé de coqueiro, fala com Guriatã e pedi pra ele cantar a saudação da manhã. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Ai, que lindo! Obrigado. Tá, falando agora sobre a Lira do Povo, como é que foi que surgiu esse espetáculo para você? Imagino que tenha sido bastante difícil, até pelo seu conhecimento que você expressou aqui, né? Fechar esse set list. Conta pra gente É uma pouquinho. loucura. Esse trabalho é uma loucura completa, porque é um disco que só tem 3 músicas, cada música tem quase 20 minutos, então não entrou em nenhuma playlist, não toca no rádio, não faz nada. Mas eu não trabalho para rádio nem para playlist, né? Eu trabalho para o povo e é por isso que a Lira é do povo, né? Quem deu esse título lindíssimo foi o grande compositor Hermínio Belo de Carvalho, que mês passado completou 90 anos de vida. É o compositor de canções muito famosas, inclusive Estrada do Sertão, que é uma música que eu canto nesse disco, que tem a melodia do João Pernambuco, e a letra depois, póstuma, foi colocada pelo Hermínio, né, depois que o João morreu. E é um show e um disco, são ambos divididos em 3 suítes. E cada suíte percorre um lugar, sertão, mar e cidade. É a história de um personagem que sai desse sertão literal e também metafórico, que é um sertão, é um interior próprio de si, passando pelas viagens e chega na cidade. Então eu brinco que é quase uma tragédia, porque é onde os sonhos se esfacelam e as coisas acontecem. E é muito interessante, porque esse show tem músicas que vão desde 1869, né, como La Paloma, que foi uma das primeiras habaneiras a chegarem no Brasil, junto com a polca, com o tango espanhol. E vai até Kiko Dinucci, 2020. Então é um apanhado de séculos de música, são 26 canções que entre si formam 3 suítes, né? Como agora eu fiz, por exemplo, o Guriatã de Coqueiro, e tem uma inserção da música do Edu Lobo e do Capinã, o Upa Neguinho, né? Que ficou muito conhecida na voz da Elis Regina. E essas 2 músicas devem ter uma diferença aí de pelo menos 30 anos de lançamento, né? Uma foi feita em 1930 e a outra nos anos 60.
Mas é um espetáculo e um show que realmente deu muito trabalho. Foram mais de 30 ensaios para que a gente chegasse numa coesão, porque é um show que não pode ter nenhum erro, porque não tem como a gente parar e voltar. Sim. Né? A gente começa a cantar e canta durante 20 minutos até o final da primeira suíte, né? Então, é muito trabalhoso, mas é muito gratificante também, porque a gente vai passando pela essa história do Brasil e cada vez que eu revivo esse repertório, eu sinto esse personagem que no fundo sou eu e que no fundo somos todos nós, né? Que abandonamos um pouco os mitos que criamos para nós mesmos e nos deparamos com a realidade da vida das grandes cidades, né? Então vamos lá convidar o público alagoano que está nos acompanhando para estar lá no Centro de Inovação, na verdade, aqui no Jaraguá. Vamos lá, então, por favor, aí tu convida aí o pessoal. Convida não, convoca. Quero convocar todos vocês de Maceió, o pessoal de Alagoas, a nos assistir hoje, lá no Jaraguá, lá no Centro de Inovações de Jaraguá. Vai ser um show muito bonito, é a minha primeira vez aqui na cidade e eu sei que vocês estarão lá conosco, vai ser muito especial. Realmente vou levar essa memória assim para muito tempo, porque é um espetáculo que é o xodó do meu coração. Esse trabalho demorou muito tempo para ficar pronto e é a primeira vez em Maceió. Eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu pisei aqui foi com a Lira do Povo e eu quero que vocês participem dessa memória comigo, hoje à noite. Hoje à noite, então, dia 3 de abril, a partir das 21 horas, lá no Centro de Inovação no Jaraguá. Ayrton, muito obrigada pela sua participação aqui querida. Junto com a gente. Obrigadíssimo. Encantada. Parabéns Obrigado, mesmo. Mara. Muito Rafa, obrigado. parabéns, viu, também. Obrigado. Talento belíssimo. Nosso produtor musical do disco e do show. Obrigado, Rafa. Ele disse que hoje o violão era quem ia falar, né? Mas o Sênia acabou aí, né? Trazendo algumas palavras pra gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Muito obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos aqui a Maceió, a Alagoas. Que vocês realmente tenham um bom tempo aqui e que o show de hoje seja muito incrível. Tenho tá? certeza que será. Podemos fechar com música, então? Vamos. Então vamos fazer lá. o La Paloma. Quando amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua e a tristeza me vem, ai, são saudades de um grande amor.